Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Giancarlo Moraes e vamos falar hoje sobre o tópico 9 da disciplina Sistemas de Amortização. O que é um sistema de amortização? Um sistema de amortização é uma forma de se pagar uma dívida. Há vários deles, nós vamos estudar nesse curso 5. E na verdade, 2 deles nós já estudamos. Por exemplo, uma forma de se pagar uma dívida é quitá-la completamente numa data futura, sem fazer nenhum pagamento intermediário entre a data da tomada do empréstimo e essa data futura. Isso nós estudamos lá no tópico 3, quando nós estudamos juros compostos, nos problemas que diziam assim, você tomou R$1.000 de empréstimo para pagar daqui a 4 anos com uma taxa de 3% ao ano. Calcule o valor que será necessário pagar para quitar a dívida. Então, essa é uma forma de amortização que nós vamos rever neste tópico. Uma outra forma de amortização que nós já vimos no curso veio no tópico de anuidades. Quando eu resolvo pagar, ou eu tenho que pagar, um empréstimo em anuidades, ou seja, em prestações mensais ou anuais de mesmo valor. Então esses eram os problemas daquele tipo. Você comprou um eletrodoméstico de R$900 que vão ser pagos em 7 prestações mensais a uma taxa de 1% ao mês, a primeira prestação vencendo daqui a 30 dias. Calcule o valor da prestação. Então esse é um tipo de amortização que nós vamos revisitar neste tópico, mas nós vamos ver, além desses 2, mais 3. O que é importante eu ressaltar agora sobre os diferentes sistemas de amortização é o seguinte: eles produzem fluxo de pagamento equivalentes entre si, todos eles. E além disso, quando eu olhar o fluxo só dos pagamentos efetuados e trouxer ele para a data focal 0 para o momento onde eu tomei o empréstimo, ele é equivalente ao principal. Ok? Então, vamos agora aqui no computador para analisar todos esses casos através de um exemplo. Então, vamos mostrar como funciona os sistemas de amortização através de um exemplo. Eu vou usar o mesmo exemplo que se encontra lá nos slides do Moodle, para caso vocês queiram acompanhar o vídeo junto com os slides, vocês possam fazer. Então, o exemplo que aparece lá é: queremos quitar um empréstimo de R$800 em 4 anos a uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. E nós vamos estudar 5 métodos de amortização para se fazer isso. Ok? São eles: o sistema americano com pagamento de juros no final, o sistema americano com pagamento de juros periódicos, o sistema Price ou francês, o SAC, que é o sistema de amortização constante, e o sistema de amortização misto. Então, para cada um deles, a gente vai montar o chamado plano financeiro. O plano financeiro ele é composto de várias grandezas. O saldo inicial, eu vou chamar de saldo inicial, mas na verdade ele é o saldo inicial do período. Então, o saldo inicial de um período é exatamente o saldo final do período anterior. Além disso, nós temos os juros do período, que é exatamente o saldo inicial do período, vezes a taxa de juros unitária, a gente vai usar a taxa unitária nesse caso. O saldo após juros, ou seja, o saldo após juros é o que eu devia no início do período, o saldo inicial, mais os juros calculados, os juros do período. O pagamento. E o pagamento que eu faço, ele se divide em 2 parcelas, que é o que a gente chama de amortização do principal e os juros a serem pagos. A amortização é a parcela do pagamento referente ao principal, ela abate a nossa dívida. Os juros a serem pagos é a parcela do pagamento referente aos juros. Além disso, nós temos o saldo final, que é o saldo inicial mais os juros calculados, menos o pagamento que eu efetuei. Então, vamos fazer isso com o primeiro sistema,
Então vamos lá, antes de começar a fazer isso, deixa eu falar para vocês sobre o primeiro sistema, o sistema americano. Tá? Esse é um sistema bastante simples. É o sistema de amortização onde o principal é pago integralmente na última prestação. Tá? Os juros podem ser pagos juntos com o principal na última prestação, e aí a gente chama de sistema americano com pagamentos de juros no final, ou ele pode ser pago ao final de cada período de capitalização. E nesse caso a gente chama de sistema americano com pagamentos de periódico de juros. Não é difícil entender, olha só. Lembrem-se que a prestação se divide em pagamento do principal, que a gente chama de amortização, a parcela de amortização, e pagamento de juros. Então, no sistema americano, o principal é sempre pago na última prestação. Mas os juros podem ser pagos tanto na última prestação como pagos periodicamente. E isso é o que define esses dois tipos de sistema americanos que nós temos. Então vamos ver o sistema americano com pagamentos de juros no final. Eu vou montar toda a tabelinha para vocês poderem irem acompanhando ano a ano o que está acontecendo com a dívida. Então observem que eu montei uma tabelinha onde aqui eu tenho o período, o saldo inicial, os juros do período, o saldo após juros, pagamento, que se refere sempre à amortização mais juros pagos, e o saldo final. E eu vou usar as seguintes variáveis para elas. O período eu chamo de N, o saldo inicial eu me refiro a SN-1. Lembrem-se que o saldo inicial é também o saldo final do período anterior, por isso esse menos 1 aqui. Os juros do período, que a gente já falou, que é simplesmente pegar o saldo inicial e multiplicar pela taxa de juros. O saldo após juros, que eu vou colocar um subscrito aqui, J, para dizer que é o saldo após juros. A prestação no período, RN, e ela é dividida em duas parcelas, a amortização do período e os juros do período. E o saldo final desse período vai ser o saldo após juros menos o que de fato eu paguei aqui, a prestação. Então vamos lembrar, o meu saldo inicial no período 1 é o empréstimo que eu tomei. Eu devo R$800. Os juros do período, então, vai ser 10% de 800, que dá 80. Ou seja, ao final do mês 1, o saldo após juros é 880. Opa, deixa eu voltar aqui. Lembrem, no sistema americano com pagamento de juros no final, eu só pago o principal no final, porque é o sistema americano, e também só pago os juros no final. Então eu não faço pagamento nenhum nesse mês. O meu saldo final no período vai ser 880. Ok? Aí quando eu for para o segundo mês, olha, esse 880 vai ser o saldo inicial do segundo período. Eu já devo 880, que é o 800 mais 80 de juros. Então, os juros nesse período vai ser 10% de 880, 88. E o saldo após juros vai ser o somar, os 880, mais o 88, que dá 968. Novamente, não há pagamento. E, ao final do segundo período, o saldo final da dívida é R$968. Esse R$968 vai ser o saldo inicial do próximo período. Os juros desse período vai ser 10% de 968, logo 96,80. Então, eu vou dever neste mês o que eu já devia, 968, mais 96,80, que dá um total de 1.064,80. Novamente, não há nenhum pagamento e ao final do período 3, nós devemos, ou eu devo, 1.064,80. Então, o saldo inicial do período 4 vai ser 1.064,80. Os juros do período vai ser 10% disso, 106,48. E os juros, o saldo após juros é 1.171,28, que é a soma do quanto eu devia no início, mais os juros do período. E agora, no final desse período, eu preciso quitar minha dívida. Então, eu vou fazer o pagamento completo.
O pagamento do período 4 vai ser 1.171,28. E ele se divide em 800 de amortização e 371 de juros, que se vocês somarem aqui as colunas de juros, vai dar esse 371,28. E ao final desse período eu quito minha dívida e não devo mais nada. Ok? Então, o que é importante de vocês entenderem do pagamento americano com pagamento, do sistema americano com pagamentos de juros no final? Não há pagamentos antes do último período. Eu não pago eu não amortizo o principal e também não pago juros. Tá? O saldo da dívida ao final de qualquer período N pode ser calculado pela fórmula de juros compostos. Então, ao final do período 4 é o principal vezes 1 mais I na N. O último pagamento, nesse caso para nós seria o quarto pagamento, né? Vai ser o principal, 800, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 10%, elevado a 4, que dá 1.171,28. Ok? E o valor atual do fluxo de pagamentos é sempre igual ao principal. Nesse caso, 1.171,28 dividido por 1 mais a taxa de juros elevado a 4, que vai dar 800. Ok? Então, observem, isso aqui é simplesmente um problema de juros compostos. Quanto eu devo após 4 meses e efetuo o pagamento integral após os 4 meses. É só uma nomenclatura para algo que nós já estudamos lá no tópico 3. Ok? E o sistema americano com pagamento periódicos de juros? O que vai acontecer de diferente aqui? Bom, de novo, por ser sistema americano, eu só pago juros... Por ser sistema americano, eu só pago o principal no final. Mas agora eu não vou deixar os juros se acumularem à minha dívida. A cada período eu vou pagar os juros. Então, como que vai ficar a nossa tabela? No período 1, eu pego R$800 emprestado. Eu peguei R$800 emprestado no período 0. Então, no período 1 eu devia R$800, já começo devendo R$800 e ainda devo também os juros do período, que é 10% de 800, que vai dar 880. Certo? E quanto eu vou fazer de pagamento agora no mês 1? Eu vou pagar os juros. Então, eu vou pagar R$80. Essa parcela do pagamento se refere a 0 de amortização, eu não estou pagando nada de amortização e estou pagando simplesmente os juros. Tá? Ao final do período 1, eu devo os mesmos 800 que eu devia no início do período 1. Tá? Então, qual é o saldo inicial do período 2? 800. Quais são os juros do período? 800 vezes 10%. E o saldo após juros, novamente, é 880. E eu novamente pago os juros do período. Pago R$80. Essa parcela de pagamento não tem nada de amortização, é simplesmente pagamento de juros. E ao final do período 2, eu devo R$800. Isso se repete igualmente no período 3. Aonde vai mudar? Bom, no período 4, porque é o último ano, é o ano que de fato eu tenho que quitar a minha dívida. Então eu vou iniciar o ano 4 devendo 800, os juros do período 4 vai ser 80, 10% de 800, o saldo após juros é 880 e agora eu preciso fazer o pagamento de 880. Essa parcela corresponde aos 800 do principal mais o 80 de juros desse período. E ao final do mês 4 eu quitei a minha dívida, não tenho mais dívida alguma. Tá? Observem que os juros... Aqui eu sempre paguei os juros, estão aqui em rosa, eles totalizam 320. Os juros agora, o total de juros que eu pago é um pouquinho menor, porque não tem a incidência de juros sobre juros, já que eu estou quitando mensalmente a parcela de juros. Então, quais são as observações importantes do sistema americano com pagamento periódico de juros? Os juros gerados a cada período são pagos. O saldo da dívida ao final de qualquer período N, com exceção do último, é sempre igual ao principal.
E isso nós vamos voltar aqui, ó. O que eu estou dizendo aqui, ó? O saldo final é sempre igual ao principal, exceto no último período onde eu quitei a minha dívida. Ok? O último pagamento é dado por simplesmente 800, o principal, vezes a incidência de juros, e mais, a incidência de juros está aqui no 10% vezes 800, e mais a integralidade do principal. E o valor atual do fluxo dos pagamentos é igual ao principal. Então, se eu fizer aqui 80 dividido por 1,1 mais 80 dividido por 1,1 ao quadrado, mais 80 dividido por 1,1 ao cubo, mais 880, que é o último pagamento, dividido por 1 mais 1,01 na 4, isso vai dar R$800. Ok? Então este é o sistema americano com pagamentos periódicos de juros. Pessoal, observem o seguinte, no sistema americano nós não fizemos amortização do principal até a última parcela. Então, a partir de agora, todos os outros sistemas de amortização que nós vamos estudar, isso não vai acontecer. Nós vamos amortizar o principal, ou seja, nós vamos ir aos pouquinhos pagando a nossa dívida durante todo o período do empréstimo. Tá? Isso tem uma consequência bastante importante, que é a seguinte: se vocês olharem como a prestação é constituída, né, já falamos ali na tabela, a prestação, o pagamento, ela tem duas parcelas, que é a parcela de amortização e a parcela de juros, ok? Então, se eu estou num contrato, se eu fiz um empréstimo num contrato com uma taxa de juros fixa por todo esse empréstimo, que vai ser nosso caso sempre aqui no curso de financeira, né? Isso quer dizer que a taxa de juros não muda durante o empréstimo, durante toda a vigência do contrato, certo? Isso quer dizer que essa parcela de juros, ó, pagamento igual a amortização mais juros, essa parcela de juros, ela não tem como ser fixa daqui por diante. Por quê? Porque se eu estou amortizando o principal, né, o principal, a minha dívida, meu saldo inicial, ele vai diminuindo. O quanto eu devo vai diminuindo mês a mês. Quando há incidência de juros, que é fixa durante todo o contrato, eu vou ter que pagar menos juros ao longo das prestações do contrato, certo? Então essa parcela de juros, ela não tem como ser fixa mais, ela vai sempre variar. Então os dois próximos sistemas de amortização que nós vamos estudar, e os alunos se confundem muito, o que é price, o que é saque. Então fica essa dica aqui para vocês lembrarem, olha, eu tenho a prestação e a amortização que podem ser fixas, os juros não pode. Tá? Então um sistema vai ter a amortização fixa e aí a prestação vai ser variável, e no outro sistema a prestação vai ser fixa, o pagamento vai ser fixo, mas a amortização vai variar junto com os juros, enquanto os juros decrescem, a amortização sobe. Nesse caso que a gente vai chamar de tabela price, ok? Então vamos ver esses dois exemplos. O sistema price, ou sistema francês, ele tem a característica de que o valor das prestações são constantes. Então, como que eu calculo o valor dessa prestação? É simplesmente como a gente calculava lá prestações postecipadas na área 1. Eu tenho uma dívida de R$800, eu preciso quitá-la em 4 parcelas, usando 4 parcelas postecipadas, certo? Então vocês podem fazer tanto pela calculadora quanto pela fórmula. Quando a gente faz isso, nós chegamos que o valor da prestação, nesse caso, é de 252,38. Então, pessoal, como que fica a nossa primeira linha da tabela, né? Eu devo R$800, os juros do período é 10% de 800, o saldo após juros é 880. Eu vou fazer um pagamento de 252,38. É importante vocês notarem o seguinte: quando eu faço esse pagamento, sempre primeiro eu pago juros, ou seja, desses 252,38,
eu preciso separar o que é para o pagamento de juros. Os juros do período é 80. Então, eu já vou separar 80 de 252,38 e me sobra 132,38 para fazer a amortização do principal. Então, o saldo após o final é esse 800 menos a amortização, 172,38, que é a mesma coisa que fazer 880 menos 252,38. Logo, eu inicio o período 2 devendo 627,62. Calculo os juros do período, 10% disso vai dar 62,76. E o saldo após juros, quando eu somo essas duas coisas, me dá 690,38. Novamente, eu vou fazer um pagamento de uma prestação de 252,38. E isso vai me dar 62,76 de juros, que eu já tinha calculado, e o que sobra é a amortização, 189,62. Logo, ao final deste período, o que eu ainda devo é 627,62 menos essa parte que eu amortizei, 189,62, que é 438. Tá? Começo o período 3 devendo 438, 10% disso é 43,80 e o saldo após juros vai dar 481,80. Novamente eu faço um pagamento de 252,38, sendo que desses 252,38, 43,80 é juros. O que sobra para amortizar a dívida é 208,58. Logo, o saldo final após esse período vai ser o quanto eu devia inicialmente, 438, menos o que eu amortizei, 208, que vai dar 208,58, que vai dar 229,42. Começo o período 4 e último devendo 229,42. Isso me dá juros no período de 22,94, 10% de 229,42. E o saldo após juros, 252,36. Tá? O pagamento que eu vou fazer é exatamente o que eu devo, esses 252,36. Tá, não é exatamente 252,38, porque para ter uma prestação de fato constante em todos os meses, eu precisaria ter mais casas depois da vírgula, né? Por questões de arredondamento, esse último pagamento vai dar 252,36. Os juros pagos, nesse caso, é 24,92. Então, o que sobra aqui de amortização é exatamente quanto eu devia no início do período, 229,42, e o saldo final é zero. Se vocês somarem a coluna de juros, vai dar que eu paguei 209,50 de juros e o total de pagamentos 1.009,50, que é os 800 que eu devia, mais os 209,50 de juros. Então, observações importantes sobre o sistema Price ou sistema francês. O valor do pagamento é obtido pelo cálculo de uma prestação postecipada. Os juros gerados a cada período são pagos primeiramente, o que eu disse para vocês. Eu vou olhar ali para a prestação e eu sempre vou descontar os juros do período primeiro. O que sobrar é a amortização da dívida. O valor atual do fluxo de pagamentos é igual ao principal. Então, se eu pegar as prestações e dividir, trazer cada uma das prestações a valor atual, eu vou ter, e somá-las, eu vou ter os R$800, que era o principal. A soma das colunas das parcelas de amortização do principal totalizam o principal. Então, vou voltar aqui, ó. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Se vocês somarem essas amortizações, 172,38, 189,62, 208,58, 229,42, vai dar esses R$800 aqui. O saldo final de cada período pode ser calculado pela soma das parcelas de amortização dos pagamentos que faltam. Ou seja, se eu quero saber quanto eu ainda devo após o período 2, tem duas maneiras de eu fazer isso. Ou eu somo as parcelas de amortizações que ainda faltam serem pagas,
Ou eu trago as prestações a valor presente. Então vamos ver aqui, ó. Eu posso descobrir o saldo final do período 2 somando as parcelas de amortização do período 3 e do período 4. Olha aqui, as parcelas de amortização do período 13 e 4, 208,58, 229,42. Então, 208,58 mais 229,42, 438. Isso é a mesma coisa que trazer ao valor a data 2 as duas parcelas que ainda faltam serem pagas. Então, a prestação de 252,38 vai vencer dali a um mês. Então, se eu trazer ela a data 2, eu tenho que dividir por 1 mais 1 mais 0,1 na 1. E a prestação que vence daqui a 2 meses, eu tenho que descontar a taxa de juros 2 meses. Então, eu vou dividir por 1 mais 0,1 ao quadrado. E isso dá os mesmos R$ 438. Ok? Saque, sistema de amortização constante. Então, no sistema de amortização constante, como já diz o nome, a amortização é constante. Logo, o pagamento e os juros pagos no período são variáveis. Tá? Como que eu chego na parcela, na prestação? Como que eu calculo a prestação? A primeira coisa é calcular qual é a amortização. Quanto que eu estou pagando, quanto eu preciso pagar, quanto eu preciso amortizar a cada ano, né, ou a cada período para quitar a minha dívida. Então, no nosso caso, nós temos uma dívida de R$ 800 que precisa ser quitada em 4 anos, com 4 pagamentos. Então, é muito fácil, é só fazer 800 dividido por 4. Então, a minha amortização no período, neste período, e na verdade em todos, porque ela é constante, vai ser R$ 200. Se eu pagar R$ 200 de amortização todo mês, eu quito a minha dívida. Mas eu preciso também pagar os juros mês a mês. Então, no período 1, eu devia R$ 800, os juros do período foram 80, logo eu vou pagar 200 de amortização mais 80 de juros. A minha primeira prestação, meu primeiro pagamento vai ser R$ 280, certo? Bom, ao final do período 1, quanto que eu devo? Eu devo os 880 menos a prestação, menos 280, 600. Ou eu devo 800 menos 200, né? Porque eu paguei uma cota de amortização, 600. Então, no período 2 eu devo 600, calculo os juros do período, vai dar 60, 10% de 600. Então, o saldo após os juros é 660. E o pagamento agora, ó, lembrem, a amortização é constante em 200, eu preciso pagar o que eu me propus a amortizar, mais os juros do período. Então, 200 mais 60, 260. Observem, pessoal, a amortização é constante, mas a taxa de juros... A taxa de juros é constante também. Os juros pagos no período vai caindo, porque a cada período eu devo menos, logo 10% de menos é menos, certo? Então, o saldo final agora vai ser os 600 que eu devia, menos o que eu amortizei, 200, 400. Ou ainda os 660, menos os 260, 400. E isso se repete no período 3. Eu começo devendo 400, calculo os juros do período, que vai dar 40, 10% de 400. Logo, eu preciso fazer um pagamento de 240, que vai ser a amortização de 200 mais os 40 de juros. Após fazer esse pagamento de 240, quanto eu devo? 440 menos 240. Eu devo R$ 200. E a minha última parcela, né, o meu último período, eu começo devendo 200. Quando eu acresço os juros do período dá 220, e esse é o pagamento que eu preciso fazer. O que eu me propus amortizar, 200 mais os juros do período, e ao final eu não devo mais nada, porque eu vou pagar exatamente os 220 que eu devo após os juros, acrescer os juros do período. Ok? Então observem aqui que o que eu pago de juros nesse caso é 200,
Meu pagamento total para quitar minha dívida é R$1.000, que é 800 de amortização do principal e mais 200 de juros. Observações importantes. A amortização do principal de cada pagamento é constante. Então, eu vou deixar de usar esse índice N aqui e vou dizer que porque é o mesmo para todo o período. E a prestação, né, o quanto eu pago em cada período, é simplesmente a amortização mais os juros do período. O valor atual do fluxo de pagamentos é igual sempre ao principal. Então, se vocês olharem, pegar a primeira prestação, dividir por 1 mais a taxa de juros, né, 1,1, mais a segunda prestação dividido por 1 mais a taxa de juros ao quadrado, mais a terceira prestação dividido por 1 mais 0,1 ao cubo, mais a quarta prestação, que é 220, dividido por 1 mais 0,1 na quarta, isso vai dar 800. Certo? A soma das colunas das parcelas de amortização do principal totalizam o principal. Isso é bastante óbvio, porque eu pago 200 a cada período. Então, são 4 períodos, 4 vezes 200, 800. E o saldo final de cada período pode ser calculado pelas somas das parcelas de amortização dos pagamentos que faltam. Então, se vocês perguntarem, olha, depois do período 2, quanto eu ainda devo? Basta eu saber quantas parcelas de amortização faltam eu pagar. Faltam eu pagar 2 parcelas de R$200. Então, eu ainda devo R$400. Se vocês olharem na tabela, vamos voltar aqui na tabela, tá aqui, R$400. Ok? Mas também pode ser feito pelo valor atual, pela fórmula do valor atual. Eu pego as prestações que ainda falta eu pagar, a de 240 e a de 220. A de 240 eu divido por 1 mais 0,1, porque se eu estou no mês 2, falta um mês para ela vencer. E a de 220, quando eu estou no mês 2, faltam 2 meses para ela vencer. Então eu divido por 1,1 ao quadrado. Isso vai dar 400. Pessoal, nesse caso do saque, é muito mais fácil calcular o saldo final do período olhando as parcelas que ainda faltam amortizar, até porque elas são constantes, basta vocês pegarem e multiplicar pelo número de parcelas que ainda faltam amortizar. Tá? Por último, nós temos o sistema de amortização misto. Ele é o mais chatinho de calcular, ele é fácil de entender, mas ele é chatinho de calcular, porque para calcular a parcela do misto, vocês precisam calcular a parcela do price, que vocês usam lá o método das prestações postecipadas, e também precisam calcular todas as parcelas do saque, porque a parcela do sistema de amortização misto, como ele diz misto, quer dizer uma mistura de price e saque. Ela é a média dos pagamentos anuais, nesse caso aqui é dos pagamentos por período, tá? Eu coloquei mensais, mas no nosso caso são anuais. Então, ela é a média dos pagamentos anuais entre a prestação do price e a prestação do saque. Então, a primeira prestação do SAM, do sistema de amortização misto, vai ser a média do primeiro pagamento do price com o primeiro pagamento do saque. Quando a gente faz a média aritmética desses dois, dá 266,19. A segunda parcela vai ser a média aritmética da segunda parcela do price com a segunda parcela do saque. Quando eu faço a média entre 252,38 e 260, dá 256,19. A parcela do terceiro período do SAM vai ser a média aritmética do price com o saque. Então, vai ser 252,38 mais 240 dividido por 2, que vai dar 246,19. E a última parcela vai ser a última parcela do price mais a última parcela do saque dividido por 2, que vai dar 236,18. Agora que a gente sabe as parcelas do sistema de amortização misto,
nós vamos lá e fazer a nossa tabelinha novamente. Então, observem aqui, ó. Eu já coloquei todas as prestações, eu já sei quem são as prestações. Eu começo devendo R$800, os juros do período é 80, 10% de 800, logo o saldo após juros é 880. Ok? Eu vou fazer um pagamento de 266,19. Lembrem que eu sempre desconto os juros primeiro. Então, ao descontar os juros, eu preciso saber aqui, ó, quanto é a amortização do período. É só fazer 266,19 menos 80. E isso vai me dar que eu estou amortizando 186,19 no período 1. Logo, o meu saldo final do período 1 vai ser 880 menos 266,19. Ou ainda, a mesma coisa, o saldo inicial da dívida menos o quanto eu amortizei dessa dívida, 800 menos 186,19. Começo o segundo período devendo 613,81. Logo, os juros do período vai dar 61,38, 10% disso. E o saldo após juros, eu preciso somar essas duas coisas, que vai me dar 675,19. Eu já sei a minha parcela, que é 256,19, eu calculei no quadro anterior. Eu sei que desses 256,19, 61,38 é pagamento de juros. Logo, o que sobra para amortizar a dívida é 194,81. E o meu saldo final vai ser o 613,81 menos o quanto eu amortizei, 194,81, que vai me dar 419. Ok. Começo o período 3 devendo 419, calculo os juros do período, 10% disso 41,90. O saldo após juros vai me dar 460,90. Somei essas duas coisas. Eu sei que a terceira prestação é de 246,19 e ela se divide em duas parcelas. A parcela de juros, 41,90, e o que sobra é a amortização da dívida, 204,19. Logo, o saldo final vai ser 460,90 menos 246,19, que dá 214,71. Começa o período 14 devendo 214,71. Logo, os juros do período é 10% disso, 21,47. Quando eu somo o saldo inicial e os juros do período, vai me dar 236,18, que é exatamente a última prestação. Então, eu quito toda a dívida, né? 236,18 menos 236,18, zero. Esse 236,18 é o 21,47 dos juros, mais a parcela de amortização, que é exatamente quanto eu faltava amortizar ainda, 214,71. Então, a gente pode calcular aqui, se eu somar essa coluna, eu vou ter que os juros do período é 204,75, o total de pagamentos que eu fiz é 1.004,75, que é exatamente os 800 mais o total de juros que eu paguei. E esse é o sistema de amortização misto. Os pagamentos são médias dos correspondentes do sistema Price e SAC. Então, eu sempre faço a média aritmética da prestação do Price com o SAC. O valor atual do fluxo de pagamentos é igual ao principal, né? Como em todos os outros, a gente tem um fluxo equivalente. A soma das colunas das parcelas de amortização do principal totalizam 800. O saldo final de cada período pode ser calculado pela soma das parcelas de amortização dos pagamentos que faltam. Então, por exemplo, se eu quero calcular o saldo final do período 2, eu calculo as duas parcelas de amortização que faltam. Se vocês olharem lá, ó, as duas parcelas de amortização que faltam aqui, após o período 2, é 204,19 e 214,71. 204,79 mais 214,71, 419. Ou eu posso calcular também o saldo final desse período através dos pagamentos que faltam, né? Então,
eu vou fazer um pagamento de 246,19, ele vai vencer daqui a um mês, eu preciso trazer um mês para trás, então eu divido por 1,1. E o pagamento de 236 eu preciso trazer 2 meses para trás, então eu vou dividir por 1 mais a taxa de juros ao quadrado. E isso vai dar os mesmos 419. E esse é o sistema de amortização misto. Então, pessoal, isso conclui a nossa aula sobre sistemas de amortização. Até a próxima.